Salve, gente boa! Tudo bem ou não? Olha só eu de novo aqui no fim de semana fazendo um conteúdo diferente daquele que você está acostumado a ver, né? Geralmente estou sozinho aqui fazendo análise sobre a política, explicando os assuntos da economia, eventualmente da justiça também. Mas eu comecei a fazer algumas entrevistas agora com gente interessante, gente que tem o que falar, para poder trazer também esse conteúdo diverso para você. E fim de semana, principalmente, serão os dias em que esse tipo de conteúdo vai estar aparecendo por aqui, tá? Gente interessante, gente legal, gente bacana, gente que fala e pensa aquilo que a gente fala e pensa também, e que pode contribuir muito para as discussões mais importantes do país. E adivinha quem que eu estou trazendo hoje aqui? Já te peço, antes de anunciar, eu te peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like, ó. Entra no nosso grupo de WhatsApp, sabe por quê? Porque lá, você sabe, o YouTube não avisa todas as vezes que a gente publica alguma coisa, mas eu aviso todo mundo lá. E além do mais, você sempre recebe esse conteúdo primeiro, antes de todo mundo, se você estiver no grupo de Zap. Clica no link que aparece aqui na descrição, ó, você vai entrar no grupo, não paga nada e vai receber todos os conteúdos em primeira mão, sempre, tá? Mas vamos lá para o nosso convidado de hoje. Eu queria te apresentar esse rapaz aqui que faz um sucesso danado no ICL Notícias, é um comentarista fixo do ICL Notícias e, inclusive, já estive lá com ele. Eu estou falando do César Calejon. É Calejon ou é Caleron, César Calejon? Me explica aí, antes de mais nada. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que as pessoas estejam assistindo aqui. Calejon, né? Aportuguesando a coisa, o nome seria Calejon. Eu tenho uma ascendência multiétnica, mas Calejon, você falou direitinho. Ricardo, obrigado, querido, pelo convite. É uma honra. Eu já acompanho o teu canal, como você sabe, sou fã do teu trabalho, da tua propriedade, da tua eloquência, da seriedade com que você conduz o teu trabalho. É uma honra estar aqui no teu canal com você, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, cara. Cara, muito obrigado também por ter aceitado o convite. E assim, eu queria, antes de a gente começar a fazer uma entrevista aqui, eu queria fazer uma pergunta que geralmente muita gente faz no final. Mas eu gosto de fazer no começo, por quê? Porque eu acho que quem a gente é, o que a gente pensa, tem muito a ver com onde a gente viveu, como a gente foi criado, onde a gente estudou. Então eu queria que você se definisse para a gente aqui. Quem é o César Calejon? De onde vem César Calejon? Para que pense as coisas que pensa hoje em dia, coisas inclusive que a gente vai discutir daqui para frente. Bom, cara, eu sou jornalista por formação, né? Formação acadêmica. Eu tenho a especialização em relações internacionais pela FGV e o meu mestrado é em participação política e mudança social pela Universidade de São Paulo. Eu cresci num bairro aqui perto do Sacomã, na pontinha do Ipiranga, com o Sacomã, e fui criado por uma psicóloga, pedagoga, né, com uma influência muito forte de um companheiro dela, que é um cubano, e que cresceu ao longo dos últimos 30 anos, participou do meu desenvolvimento aí. Então, existe uma influência forte nesse sentido, sabe? Da Revolução Cubana. Eu comecei a ler, por influência dele, o marxismo, as ideias do campo marxiano, ali ainda com 17, 18 anos, no fim da década de 90, e aí todo o arcabouço que segue, a Gramsci, as ideias do próprio José Martí, tudo isso que a gente sabe que tem muito a ver com a própria Revolução Cubana e tal. Acho que essa é um pouco da minha história, da onde eu vim, por que eu penso como eu penso. A teoria central, engraçado você perguntar isso, Ricardo, que a minha mãe e ele, o Guilhermo, utilizam para fazer o trabalho deles em psicologia é o enfoque histórico-cultural do Vygotsky. E o ponto central do enfoque histórico e cultural é exatamente que o desenvolvimento humano tem a natureza cultural, né? Então, você vê que começar, é óbvio que vai para muito além disso, mas para os efeitos do que a gente está conversando aqui, você vê que é absolutamente pertinente você me perguntar quem é você, aonde você foi criado, de onde você vem, porque esse é um fator determinante para entender como que o psiquismo do teu interlocutor está constituído e, portanto, para onde vão as análises, como é que ele entende aquilo que ele chama de realidade. É um pouco isso aí, cara. Exato. Eu gosto de fazer essa pergunta no começo justamente porque quem está assistindo a gente vai entender um pouco mais sobre a dinâmica do pensamento do entrevistado, da pessoa que está falando. A gente é fruto do nosso meio, né? Da onde a gente veio, como a gente foi criado. Então eu gosto muito de começar com isso para que as pessoas já entendam basicamente o pensamento de quem está falando comigo aqui.
E por falar em pensamento, acho que a gente tem um assunto do momento para discutir, né? Que é justamente essa retaliação do Donald Trump, que tem viés político, não tem nenhum viés econômico. O único argumento econômico que apareceu é falso, né? E aí, assim, pegou algumas pessoas de surpresa. Eu vi noticiário ontem, inclusive, dizendo que o governo tinha sido pego de surpresa com a medida do jeito que ela foi anunciada. Particularmente, eu não me surpreendo com nada que Trump seja capaz de fazer. Eu acho que ele é capaz de tudo e eu acho que ele está aqui para subverter toda a lógica e a ordem que é sistematizada, que sempre existiu na relação entre os países, na relação, inclusive, com as leis do país dele, internamente, né? Então, ele está lá para demolir. E eu acho que essa ação nada mais é também de que mais uma ação com o objetivo de demolir as estruturas internacionais do comércio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. O que você está achando dessa decisão? Você está acreditando que dia 1º de agosto vai mesmo ter tarifa? Ou foi um blefe para negociar, hein? Olha, ótima pergunta. O Trump, ele faz isso com frequência, né? Com frequência ele utiliza esse tipo de expediente para ganhar a alavanca. O termo em inglês faz mais sentido, que é leverage, que é um tipo de vantagem em qualquer tipo de disputa comercial ou qualquer tipo de negociação. Em relações internacionais, a gente tem a teoria dos jogos, que explica muito o comportamento entre atores e tal. Dentro das relações internacionais, Ricardo, tem algumas formas de perceber a atuação desses atores, né? Você tem uma escola mais tradicionalista, digamos assim, dos realistas, que não tem nada a ver com ser realista, pessimista ou otimista. O realista, nas relações internacionais, é o cara que fundamentalmente acredita na equação do equilíbrio de poder. Então ele vai olhar para esse tipo de coisa considerando o torque econômico de cada país, quantas ogivas nucleares cada país tem, se o cara é um ator nuclear ou não. A visão típica, Morgenthau, esses atores, o Kissinger, o próprio Kissinger também, que o inferno o tenha, morreu com 100 e tantos anos depois de matar muita gente ao redor do mundo, mas é um pouco o tipo dessa escola do que o Trump vem, e que o Roy Cohn, que é o advogado que o tutelou a entrar na vida pública, tem. É um pouco, olha, quem pode mais chora menos, vale a lei do mais forte, e nesse processo vamos desmontar, como você muito bem disse, o sistema mundo, todo aquele arcabouço que estava constituído a partir de Bretton Woods, que a gente sabe servia muito mais de verniz para avançar os interesses dos Estados Unidos enquanto império do que qualquer outra coisa. É verdade que você tinha Banco Mundial, FMI, o próprio Conselho de Segurança, a Assembleia Geral das Nações Unidas, tudo isso serviam aos interesses dos Estados Unidos. A gente viu, por exemplo, o Conselho de Segurança dizer que não vai invadir o Iraque, cara. Não tem provas contundentes de que você tenha arma de destruição em massa ou coisa que o valha. Isso custou o cargo do Bustani, junto à OPAC, que se opôs a esse processo. O brasileiro, Zé Maurício Bustani, perdeu o cargo porque enfrentou o governo Bush naquela ocasião, dizendo que não tinha arma de massa e que aquela invasão ao Iraque era um erro, como se provou posteriormente, inclusive. Então a gente sabe, Ricardo, que existia ali um verniz de multilateralismo e de decência através da Carta das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do direito internacional público e privado, mas que o principal regulador do mundo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, era o capitalismo anglo-saxão, principalmente após o desmonte do campo soviético no começo da década de 90. O que o Trump faz agora é rasgar a fantasia, é rasgar o verniz. Agora ele vem com tudo dizendo, eu mando porque eu tenho as cartas, eu sou imperador do mundo, tudo isso são palavras dele. Não é uma interpretação que eu fiz de uma fala tácita que ele eventualmente tenha feito. Então, indo diretamente para a tua pergunta, se ele vai manter isso ou não, é difícil estabelecer um prognóstico dessa natureza. Agora, como você disse, é muito capaz que ele vai efetivamente manter isso sim, e que a partir do dia 1º de agosto a gente tenha tarifas de 50% sobre todos os produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial. Aí eu tenho certeza que eu vou parar por aqui, porque senão eu falo demais, eu vou te deixar conduzir da forma que você achar mais pertinente, tá? Eu fico preocupado e pensando justamente porque esse modelo de negociação, do blefe, né, do uso da força, ele parece ser o modelo tradicional de discussão de qualquer assunto da extrema-direita mundial. Né? Eu me lembro de um episódio do Monark, quando ele foi processado pelo Flávio Dino, porque ele xingou o Flávio Dino numa live, ele disse o seguinte:
O que esse gordola vai fazer sozinho lá fora? Sai na rua para ver o que acontece. Ou seja, aquela lógica de que a razão prevalece, quem está certo prevalece, independentemente da força, né? A racionalidade foi adotada justamente a partir para isso, para a gente deixar de fazer prevalecer a força física, a força econômica, a força militar, né? E a extrema-direita parte dessa lógica, de que quem tem mais força deve prevalecer, e essa força não necessariamente é a força do argumento, é a força da razão, e sim a força, como eu disse, física, econômica, militar, outros aspectos da força que prevalecem, independentemente de quem está certo de fato. É um modelo de ação da extrema-direita, na sua avaliação? Não tenho a menor dúvida. Tem duas grandes premissas que eu vejo norteiam a atuação da extrema-direita transnacional ao redor do mundo, não só no Brasil. O bolsonarismo é a versão brasileira, mas isso também já está em franco processo de reformulação. A primeira é essa que você está propondo. É o uso da força. Quem pode mais chora menos. É basicamente isso. Tá? E eles terminam por se vangloriar disso, Ricardo. Isso é que é incrível. Eles acham bonito, eles acham que eles estabelecem, por exemplo, comparação com o mundo selvagem, para dizer que, não, mas a natureza funciona assim. Sim, meu caro, mas se você segue essa linha de raciocínio, você pode dizer que o ideal é que mulheres matem os homens depois de procriar, porque existe aranha que adota esse tipo de comportamento na natureza. Entendeu? Então, assim, a etologia, a entomologia não servem, não são ciências que servem para refletir diretamente a respeito das coisas humanas. Naturalmente, eu citei o Vygotsky aqui, o Vygotsky te diz isso, que o que caracteriza a questão humana é que existe um salto de qualidade na forma como nós estamos constituídos, que é precisamente o uso da razão, que é isso que você traz à baila. Então, o primeiro, e o teu ponto é genial, é isso. De fato, é o que assemelha essa nova proposta ao fascismo, ao nazifascismo. É o uso deliberado, indiscriminado da força. É o que você vê, a forma como o Trump se conduz junto à sociedade internacional, é o que você vê acontecendo em Gaza, no genocídio estadunidense/israelense contra o povo palestino, é exatamente isso. Sabe o que eu acrescentaria ao teu raciocínio que é genial, Ricardo? Que é um segundo grande pilar que eu vejo na atuação da extrema-direita, é a falácia, o raciocínio falacioso de que existem seres humanos que são superiores ou inferiores aos outros por natureza. E que o teu desenvolvimento não depende do contexto no qual você se desenvolveu, as ideias que te foram apresentadas. Você gosta de Chico Science, basicamente, porque tem um tipo de gene na tua composição, no teu DNA, que te leva a agir dessa ou daquela forma. Essas pessoas não... Claro, eles não entendem isso em teoria que eu estou te propondo. Isso é muito mais um modus operandi que passa despercebido por essa gente. Mas eles não vão entender isso. Pô, o Ricardo cresceu onde? Ele gostava do Mangue Beat, ele tinha amigos que gostavam de Nação Zumbi, etc. e tal. Entendeu? Então, o ponto central, como eu vejo, é essas duas coisas. Violência e a falsa presunção de que existem seres humanos que são superiores aos outros por natureza e que, portanto, são as pessoas que devem mandar não só numa determinada nação, não só num determinado Estado-nação, mas que devem comandar a sociedade internacional para o bem, inclusive das pessoas que são subjugadas. Não é à toa que eles consideram as democracias liberais, burguesas, e que essas têm que ser comandadas por homens brancos heterossexuais, como basicamente a única forma de organização social, seria o arranjo social possível para dar chance para todo mundo e toda a balela que segue com base em meritocracia, etc. e tal. Então concordo contigo, velho. Eu vi uma definição do Marcos Nobre, que é um sociólogo da Unicamp, que ele diz o seguinte, eu queria que você comentasse isso. Ele entende, ele acha que o Bolsonaro e o bolsonarismo, e a extrema-direita como um todo, ela entende que esse modelo de democracia, essa coisa de você ter um regime em que o próprio povo escolhe em condições de igualdade o seu governante, né? Cada um tem um voto que vale a mesma coisa, independentemente de classe social, de etnia, de qualquer outra característica. Ele entende que esse modelo de democracia é de esquerda, a própria democracia seria de esquerda, e por isso esse combate tão ferrenho, tão forte a esse modelo. Tem uma entrevista antiga do Bolsonaro, que sempre volta à baila, que ele fala que daria um golpe no dia seguinte se virasse presidente, e um trecho dessa entrevista ele fala, no voto você não vai resolver nada nesse país, você só vai resolver no dia que você partir para uma guerra civil.
Você entende que eles acreditam que a democracia é um sistema de governo de esquerda? Entendo e concordo. Veja, muitas vezes não existe muita clareza teórica na forma como eles se conduzem publicamente, em termos de falas ou de estratégia. Agora, evidentemente, toda essa complexidade existe, está ali, e quando você, de fato, você pegar um sociólogo, um historiador, um psicólogo, vai fazer essa análise, tudo isso vai aparecer. Então, me parece óbvio que quando você tem a premissa elementar de que existem seres humanos que são superiores por natureza, ainda que você não entenda, Ricardo, isso de forma clara, deliberada, teórica, como eu estou propondo aqui. Mas se você conversar com aquele teu amigo direitista, que todos temos, você vai ver que mais cedo ou mais tarde aparece isso na fala. Não é só quando ele está defendendo ativamente a questão da meritocracia. Se você conversar, você vai ver que mais cedo ou mais tarde aparece, cara. Você vai cutucar, esse cara vai dizer, não, mas é normal, que, poxa, fulano ganhe mais, ou que existam bilionários, eles são mais esforçados, mais inteligentes, mais capazes. A partir do momento que você tem isso como fundamentação elementar daquilo que você chama de realidade, me parece que um regime que considere, em tese, pelo menos, um voto, uma pessoa, e todos iguais perante a lei nesse sentido, é equivocado. Você deveria ter voto censitário, você deveria ter uma estrutura que, de fato, valoriza mais as pessoas que são mais capazes, mais inteligentes, as pessoas que, como eu disse anteriormente, são superiores por natureza. Só que também é verdade que a democracia liberal burguesa oferece o arcabouço jurídico, social e político ideal para isso. Porque essas pessoas se veem confrontadas com um nível de desigualdade que a forma, o Piketty diz isso, o Tomás Piketty diz isso, toda a sociedade precisa justificar os seus processos de desigualdade. A forma como as democracias liberais burguesas encontraram para justificar a desigualdade vai ao encontro, cai como uma luva perfeita para a forma como essas pessoas sentem as suas realidades. Porque passa a se explicar essa desigualdade não através de um projeto escravocrata, que durou 370 anos, não através de um processo de opressão, humilhação e negligência monstruosa. É só você ver, no Brasil a gente tem 50 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário. Sim. 80% são pretos e pardos. Você acha que, de acordo com o enfoque histórico-cultural vigotskiano, que eu acabei de salientar, você acha que isso tem a ver com a forma como a nossa nação se constituiu histórica e culturalmente? Ou isso tem a ver com ser inferior ou superior por natureza, atribuindo superioridade a uma determinada raça, a uma determinada cultura e tal? Agora, o que as democracias liberais burguesas fazem é isso. Eles atribuem uma superioridade moral, de ímpeto, de luta cognitiva, de torque intelectual a uma determinada raça, a um determinado povo, a uma determinada nacionalidade. E isso também vai ao encontro do que propõe o Império Estadunidense, Ricardo. Não é à toa que essa gente se alinha tanto com os Estados Unidos e Europa Ocidental. O problema é que a essa altura do campeonato, esse império chamado Ocidente, the West, que não é uma definição geográfica, a gente está cansado de saber disso, vamos pensar nisso como uma empresa, o the West. Está num processo de derrocada e tem 3 pilares centrais que o mantém, com base nesse substrato filosófico que a gente discutiu nesses 20 primeiros minutos de conversa, que é absolutamente fundamental. Quais são os 3 pilares? O primeiro é militar, quase 850 bases militares distribuídas ao redor do mundo. Qual que é o segundo? Econômico. Eles têm hoje 5 trilhões de corrente comercial com o mundo inteiro. Há 20 anos, há 25 anos, os Estados Unidos tinham 2 tri, hoje tem 5. Há 25 anos, a China tinha meio tri e hoje tem 6 trilhões. Então, eles já foram ultrapassados. A China tem corrente comercial de forma preferencial com 153 países. É o maior parceiro comercial de 153 países junto à sociedade internacional. E o terceiro pilar é a propaganda brutal que, sobretudo, Hollywood é capaz de introjetar na coletividade, no inconsciente coletivo, digamos assim, no Ocidente. Não é à toa que teve Tom Cruise aí, essa bosta desse filme, esqueci o nome agora, que ele é piloto de avião, e na década de Top Gun, e na década de 80 ele ataca, ele combate os russos, é óbvio que isso não é dito,
de forma aberta, mas você tem a desumanização do piloto russo, não aparece o rosto, é uma viseira preta, e o símbolo, né, da estrela vermelha no capacete. Agora, essa mesma associação é feita de forma tácita pelo Nomútil, Ricardo, só que o inimigo é o Irã, e eles têm que destruir o enriquecimento, bases que enriqueçam o urânio para evitar que os malvadões do mundo tenham uma arma nuclear. Isso não é teoria da conspiração, tem um documentário, só para encerrar minha fala, que chama Theaters of War, tá? Teatros da Guerra, que foi produzido com base no estudo científico da Universidade de Queensland. Tem um professor que produziu como a CIA e Hollywood vêm sistematicamente ao longo das décadas instrumentalizando Hollywood para avançar a sua própria agenda. Desculpa, acho que eu falei demais, né? Eu me estendo muito. Imagina, tá maravilhoso. E assim, o que a gente está vendo também é a China desempenhando um papel semelhante, né? Um papel de influência, de aumentar sua influência no mundo através do soft power, né? Se não tem o aspecto cultural, porque é muito diferente, a gente ainda não está vendo o aspecto cultural, mas o aspecto econômico na hora de financiar obras de infraestrutura em outros lugares, né? Vamos pegar o exemplo do Brasil aqui, a gente tem companhias de energia elétrica que foram compradas por estatais chinesas. Aqui no estado de São Paulo mesmo a gente tem a CPFL, que pertence a uma estatal chinesa. A gente tem agora o acordo que está sendo firmado para fazer uma ferrovia que vai rasgar a América do Sul, do Brasil ao Peru, né? A influência da China no Canal do Panamá, que gerou confusão com o Donald Trump, né? Ou seja, ela está fazendo exatamente o mesmo papel e os Estados Unidos, nesse momento, parece estar tentando impedir que a China consiga exercer essa influência no mundo. Estou tendo uma visão correta disso? A meu ver, sim. A meu ver, sim. A meu ver, aliás, não é só correta, como esse é o cerne, esse é o ponto fulcral da análise. Considerando isso como pano de fundo, hoje a gente tem quase 60 conflitos ativos no mundo, ou seja, é uma das épocas mais beligerantes que a gente tem, talvez desde o fim da Segunda Grande Guerra. Agora, qualquer desses conflitos majoritários, evidentemente, Ricardo, existem questões peculiares, específicas, que se aplicam só àquela região, no sentido de disputas étnicas, religiosas, territoriais, não tem a menor dúvida disso. Agora, o grande pano de fundo, queira você refletir a respeito da questão de Taiwan, da Ucrânia, de Gaza, do que está acontecendo no Sudão, no Congo, na América Latina, em diferentes partes do mundo, é o que o Sanjaya Baru, o pesquisador indiano, convencionou chamar de bimultilateralismo. O que é o bimultilateralismo? É um tipo de governança global que surge de forma muito incipiente ainda, ali talvez na crise de 2008, na crise financeira, porque do fim do desmonte do campo soviético até aquele momento, os Estados Unidos deram as cartas de uma forma absolutamente unilateral. Como eu disse, utilizando um verniz de multilateralismo e de decência, sim, a FMI, o Banco Mundial, talvez tentando construir consenso e buscando alguma legitimidade quando percebe que esse caminho é viável através da Assembleia Geral. Se não é, leva para o Conselho de Segurança. Se o Conselho de Segurança veta, também não tem problema nenhum. Você atropela, entendeu? Então, assim, me parece que é o caso. E me parece que o que está acontecendo aí, se você quer refletir a respeito desses conflitos, é essa dimensão do bimultilateralismo. O que significa bimultilateralismo? Estados Unidos, de forma hiper resumida, Estados Unidos e os seus aliados de um lado, China e os seus aliados de outro, e é verdade que, por vezes, esses atores que estão aliados com China ou com os Estados Unidos podem transicionar de um lado para o outro a depender do tema, a depender do governo de ocasião, a depender de como é que está a conjuntura local naquele país. Agora, o fato é que existe um grande embate. O Demore brinca comigo, que eu sempre cito isso. Você sabe da Guerra do Peloponeso? Que tem o Tucídides. Tucídides foi um historiador que registrou esse conflito. E tem um pesquisador estadunidense, que eu não vou lembrar o nome agora de cabeça, muita coisa. Ele convencionou chamar de armadilha de Tucídides, Ricardo. O que é a armadilha de Tucídides há séculos, a essa altura? Quando você tem um poder hegemônico consolidado e um outro poder hegemônico ascendente, existe uma tendência de conflito quase inexorável. E essas duas potências vão testar as suas respectivas capacidades antes de partir para um processo de diplomacia
de botar panos quentes nas coisas para, de fato, ver quem é que manda onde, com base em ameaças e enfrentamentos prévios que já foram feitos. Isso está acontecendo agora. Então não é à toa que a gente vê o Trump dizendo que vai invadir e tomar o canal do Panamá à força. Esse cara falou na cara do Mark Rutte, que é a liderança da OTAN, que ele ia invadir a Groenlândia. A Dinamarca é membro ativo. Então ali o Mark Rutte tinha que ter dito, não, o senhor está fazendo uma ameaça contra um membro da nossa aliança militar, e a carta dessa aliança militar prevê que, nesse caso, eu preciso reagir para garantir a integridade territorial desse membro que está sendo ameaçado. Sabe o que o Mark Rutte fez? Não nessa ocasião, mas 2, 3 semanas depois, chamou o Donald Trump de papaizinho. O cara meteu essa, Ricardo, falou daddy. Chamou o Donald Trump de daddy. Então é óbvio que o que está em jogo aí... Você joga xadrez? Não sei se você curte xadrez. Jogo. Tem uma... Então, no xadrez, a gente fala que é a linha do esperneio. Sabe quando você fez 2 movimentos errados ali, você cometeu erros grosseiros, né? Que em inglês chama blunt, né? Blunder, perdão. Blunt é do skate. Blunder. Você já cometeu erros grosseiros, você sabe que aquela situação está absolutamente delicada e você entra numa linha do esperneio. O que o Império Estadunidense está fazendo é esse tipo de linha do esperneio. Porque percebe que em todas as searas, não importa o que você cite, militarmente, economicamente, em termos de propaganda, isso também vai ser alterado em 10, 20, 30 anos. A ascensão chinesa é inevitável. E os chineses operam segundo uma filosofia milenar de milhares de anos, que é o confucionismo, que tem paciência, que não é essa coisa desvairada do destino manifesto, somos cowboy, vamos sair dando tiro para todo lado, impondo a nossa vontade, goela abaixo. Não é o caso. Os chineses são muito mais pacientes, muito mais habilidosos, muito mais hábeis em toda direção. Então me parece que sim, cara. Me parece que esse é o cerne da questão e o que está em jogo aí é uma tentativa desesperada do Império Estadunidense no sentido de tentar fazer a manutenção da sua própria hegemonia. O que, como eu vejo, Ricardo, não sei, também queria te ouvir, tá metendo os pés pelas mãos de uma maneira agressiva, porque do mesmo jeito que isso não ajudou, eles não acabaram com o programa nuclear iraniano, com esse ataque. Muito antes, pelo contrário, eles devem ter catalisado a questão em ampla medida. O que vai acontecer agora com o Brasil e com o grupo dos BRICS é exatamente isso. Você passa a perceber que, opa, a gente falou na questão do dólar, na questão de estabelecer um outro equivalente geral que seja capaz de substituir o dólar como reserva de valor para fazer comércio junto à sociedade internacional, e o cara usa um palhaço como esse, Jair Bolsonaro, como ativo político para taxar em 50% tudo que é exportação do Brasil para os Estados Unidos. Bom, vamos começar a achar caminhos alternativos. Não tenho a menor dúvida que isso vai catalisar um outro caminho que deve fortalecer o Sul Global. Tem dor? Tem. Perdas? Sim. Desemprego? Provavelmente, caso tudo isso se confirme. Agora, todas essas questões também se aplicam. Vamos ver o que vai acontecer aí. O argumento do BRICS, inclusive, é o principal argumento dos bolsonaristas que estão tentando se desvincular dessa taxação, né? Está claro, toda a ação, o Eduardo Bolsonaro mesmo fez praticamente um manifesto chantagista, né? Leu um texto num vídeo que ele publicou, dizendo que se quiser se livrar da taxação, tem que livrar o pai dele da cadeia, em miúdos, trocando tudo. É isso que ele disse naquela... É uma ameaça, né? E agora surgiu uma notícia patética, até diria, de que o Bolsonaro estaria pensando em ele negociar com o Trump para tentar derrubar as tarifas. Ou seja, mais uma vez tentando capitalizar em cima dessa história, né? Dizer que, não, tá vendo, o Bolsonaro foi lá e solucionou o problema. Tudo uma armação para tirar das costas deles a responsabilidade que eles de fato têm, que é a responsabilidade por essa taxação, essa tarifa, né? O trabalho foi feito ao longo dos últimos meses, a gente estava acompanhando daqui, como eu já disse aqui, você também, nunca duvidamos que Trump fosse capaz de fazer isso, né? Por mais absurdo que possa parecer, mas dentro da lógica do multilateralismo que não existe na cabeça dele, ele pode fazer o que bem entender. E agora eles estão tentando usar o BRICS como argumento central, as falas que o presidente Lula teve recentemente na reunião do BRICS, as críticas que o BRICS fez às tarifas norte-americanas,
tentando usar isso como argumento para justificar o que está acontecendo agora. Você acha que o BRICS também está influenciando, além de Jair Bolsonaro, além das Big Techs, que é aquilo que está citado na carta, né? Na carta ele cita Bolsonaro, Big Techs e um eventual déficit que não existe, né? Entre Brasil e Estados Unidos. Você acha que também tem um pano de fundo do BRICS aí? Na verdade, eu te diria que, como eu vejo, esse é o fator central da análise. O Trump, veja, ele utiliza, como eu vejo, e aí eu já conversei, eu preciso te dizer isso, eu já conversei, ao longo do último mês, eu conversei com 8 doutores em relações internacionais. Alguns dos principais professores venham mantendo contato direto com o Celso Amorim, venham conversando com o Itamaraty, e assim, Ricardo, cada um tem a sua própria perspectiva, cara. É um tema hiper complexo, é por isso que eu te digo, é como estudar o psiquismo humano, é como estudar a astronomia, entendeu? Cada um tem a sua própria teoria, cada um tem a sua própria maneira de perceber aquilo que acha mais relevante. O que eu vejo mais relevante é isso que você colocou. Existe um império estabelecido que, por quase 100 anos agora, faz a manutenção das suas propriedades com base no uso da violência, da intimidação, invadindo territórios, bombardeando, desestabilizando regimes democraticamente eleitos, como a gente viu inúmeras vezes no Brasil. A gente viu em 64, por exemplo, o Lincoln Gordon, que era o embaixador deles, teve um papel preponderante no sentido de convencer primeiro o Kennedy e depois do Lyndon Johnson que os Estados Unidos deveriam organizar a Operação Brother Sam, que botou porta-avião à disposição dos golpistas no Brasil. Isso só não aconteceu, eles só não encostaram, de fato, porta-avião na nossa costa porque não foi preciso. Eles perceberam que a coisa se resolveria sem tanto poder militar. Então, tudo isso aconteceu. Isso aconteceu com Jango, isso aconteceu com Getúlio, que se mata, isso aconteceu na Vaza Jato, que deu margem para a ascensão do bolsonarismo. A Lava Jato começa com a Operação Pontes, cara. Operação Pontes, que visava treinar, do Estado estadunidense, visava treinar juízes federais do Brasil para estabelecer um modus operandi de como você deve tirar um líder de Estado com base na falácia do combate à corrupção. Então os Estados Unidos são mestres, cara, em fazer esse tipo de coisa. Utilizar a questão da corrupção. Eles fizeram isso, por exemplo. Tem um livro, se você me permite, eu sempre gosto de dar referências bibliográficas, que chama Arapuca Estadunidense. Você já viu isso, não? Não. O Arapuca Estadunidense te conta a história de um alto executivo da Alstom, empresa francesa, que tinham, de forma hiper resumida, que tinha um setor de caldeiras que era fundamental para a estratégia nuclear francesa. Você sabe o que acontece? Os Estados Unidos queriam que a Alstom vendesse esse setor de caldeiras para a General Electric dos Estados Unidos. Eles alegam que um alto executivo da Alstom cometeu corrupção, metem a mão no cara, tá? Levam o cara sequestrado, literalmente, e aí passam a exigir que o cara entregue o Patrick Cron, que era o CEO da empresa naquele momento, por práticas fraudulentas de corrupção. Mas quem é que vai dizer, não, eu sou a favor da corrupção? Ninguém. Agora, isso não é o caso. Isso são os Estados Unidos exercendo função extraterritorial com base na falácia do combate à corrupção, com base na falácia do combate às drogas, com base em levar a democracia e serem os donos, digamos assim, o bastião do mundo livre. É isso que está em jogo aí. Então, essa questão dos BRICS é central, porque pela primeira vez em 30 anos surgem atores que são militarmente, economicamente, sociopoliticamente forte o bastante para fazer um enfrentamento à sanha unilateral dos Estados Unidos. E a gente está falando de praticamente metade do planeta, né? São 4 bilhões e 47% da população mundial está nos países vinculados ao BRICS, né? Então, realmente é um adversário potente, é um adversário de respeito dessa vez, né? Talvez um adversário mais potente do que foi no passado a União Soviética, em razão do volume de pessoas envolvidas, dos países, da grandeza dos países que estão envolvidos no BRICS.
Ô, Ricardo, você sabe, genial a tua colocação. É bom demais conversar com um cara da tua categoria, irmão. Sabe qual é a grande diferença que eu vejo? E esse ponto, de novo, é extremamente pertinente. Hoje não existe, perdão, na ocasião não existia o mesmo nível de interdependência econômica entre Estados Unidos e União Soviética que hoje existe, sobretudo entre Estados Unidos e China. Então, é um jogo para o qual a China está muito melhor equipada em todos os sentidos do que estava a União Soviética na ocasião. Sobretudo porque a China soube desenvolver as suas forças produtivas. Sobretudo porque a China passou por um processo de redistribuição de terra, passou por uma revolução popular, mas não foi só uma revolução popular. De 49. A China com Deng Xiaoping, na década de 70, também reorganiza as suas instituições no sentido de poder assumir a vanguarda tecnológica, enfim. E assim, você pode ter um sem número de críticas à China, como eu de fato tenho. Você pode criticar o sistema Hukou, você pode ter um monte de coisa, que tudo bem, a questão aqui, não é, eu honestamente acredito nisso, Ricardo, não existe nenhuma agremiação humana, quiçá arranjo social, que é algo muito maior, que seja perfeita. Se você reunir 3 ou 4 caras, você já vai começar a ter todo tipo de questões de política, enfim. Então eu não pretendo dizer que nenhum país é perfeito ou idilicamente justo, nem nada disso. Mas seria uma ingenuidade negar que a China fez o maior processo de transição da pobreza para a classe média que os seres humanos jamais viram. E também é ingênuo negar, é um tipo de liberalismo de DCE, se é que existe liberalismo que não seja tão infantil e cretino a esse ponto, que o modelo de sociabilidade socioeconômico, principalmente dos Estados Unidos, preconiza a miséria ad eternum da maior parte da sua própria população e principalmente dos países que estão na semiperiferia ou na periferia do capitalismo global. Então existe um limite. A capacidade regenerativa desse modelo está esgotada, cara. Está esgotada. E não é à toa que você tem essa linha do esperneio sendo praticada por um cara absolutamente aloprado como o Donald Trump, que só poderia ser fruto da Nova York do meio do século XX. Entendeu? Então, como eu vejo, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, a questão dos BRICS é o ponto central aí. E aí ele usa o argumento para poder ganhar mídia, inclusive os demais argumentos, né? Já que eu tenho que tomar uma medida, coloco tudo no mesmo balaio para as pessoas discutirem, para ocupar o espaço da imprensa, porque isso é fundamental também para a extrema-direita no mundo inteiro, ocupar as manchetes para que outros assuntos importantes não sejam discutidos. Inclusive, a gente está falando de Donald Trump aqui, a gente poderia estar falando da reunião dos BRICS, a gente não está falando justamente porque ele ocupou esse espaço, né? E não deixou espaço na mídia tradicional para que se discuta os assuntos que realmente importam. Então, assim, eu entendo que tem um pouco de método para poder ocupar os espaços de comunicação. Então, coloca lá Jair Bolsonaro, se você pega na carta, ele cita o episódio de Jair Bolsonaro, mas ele não diz explicitamente que é por causa daquilo que ele está adotando as tarifas, diferentemente do que ele faz quando ele fala das Big Techs. Quando ele fala das decisões do Supremo Tribunal Federal, que ele fala, em parte, é por isso que eu estou aplicando as tarifas, né? E, em parte, é por causa do déficit. No caso de Jair Bolsonaro, ele coloca lá em cima, na introdução, acabou virando um fato que dominou as manchetes. A gente está dizendo, você está acompanhando a imprensa aí, você está vendo que todo mundo está dizendo que é exclusivamente por causa de Bolsonaro as tarifas de 50%, mas eu vejo que é uma carona. Ele deu uma carona para a causa do Jair Bolsonaro. Não sei se essa carona é boa, muito pelo contrário, eu acho que essa carona vai ser bem ruim, mas que o verdadeiro motivo, na minha avaliação, além, claro, desse aspecto dos BRICS, é pagar a fatura que ele deve pagar para os donos das Big Techs. Porque eu me lembro muito bem quando o Mark Zuckerberg postou um vídeo em que ele dizia abertamente que estava abraçando Donald Trump porque ele iria enfrentar os países que quisessem fazer regulamentação das redes sociais. Ou seja, ele disse claramente, não deu margem a uma dupla interpretação. Ele foi absolutamente cristalino nesse aspecto. E a impressão que eu tenho é que o Trump está pagando essa fatura agora para os donos das Big Techs. Você pensa assim também? Penso. E são coisas correlatas. São coisas correlatas porque, veja, a extrema-direita transnacional depende do ódio, do racismo, da misoginia, da transfobia
para continuar forte. E as Big Techs também ganham muito dinheiro com isso. Então seria como dizer para um produtor de tabaco, olha, a gente viu que esse negócio causa enfisema, e uma pessoa que tem broncoespasmo não pode ficar sendo submetida à fumaça, e como fumante passivo, numa cabine pressurizada dentro de um avião. É óbvio que esses caras vão aparecer com todo tipo de artifício, de sofisma, das coisas mais cretinas do mundo, para te dizer que não, faz mal, pode continuar fumando, é um ato de coragem, de sofisticação. Lembra o carrinho da John Player Special? O cara subindo a montanha, chega lá em cima no ar rarefeito, acende um cigarrinho, o cara da Marlboro lá, a vida selvagem. É o mesmo processo. A gente ainda está numa etapa muito incipiente, né, no que diz respeito a essas novas tecnologias, internet, mas sobretudo smartphone e a questão das redes sociais digitais. E as pessoas não querem ser reguladas minimamente, primeiro porque tem uma eventual perda financeira monstruosa, considerando que, infelizmente, a isso daria uma outra conversa inteira. O que mais engaja é ódio, é conflito e tal. Eles não querem perder esse filão gigantesco financeiro do negócio, e eles não querem perder a capacidade de fazer política de uma forma absolutamente espúria. Então, tudo isso tem muito a ver. Tem muito a ver as Big Techs no Poder e Desigualdade, que é esse livro que eu te falei. Eu caracterizo as mídias tradicionais como analógicas, ainda que elas sejam televisivas e tal, e essas mídias digitais oferecendo um risco para a constituição do Estado-nação, como ele está organizado desde a Paz de Westfália. Entende? Claro, com as devidas proporções, com a devida capacidade de poder produtivo e populações e tal, tudo bem. Agora, a questão aqui, como eu vejo, é essa, cara. Você tem um novo mundo multipolar que está nascendo, e você tem um velho mundo que quer fazer a manutenção das suas propriedades hegemônicas utilizando novas tecnologias. E é óbvio que quando você vai perguntar para um bilionário, um tech bilionário desse, ele quer agir de forma absolutamente restrita, porque se o pau torar, Ricardo, ele só anda de helicóptero. Esses caras estão fazendo ilhas que servem como bunkers paradisíacos no cenário de estourar um conflito nuclear no mundo. Então, assim, pouco importa, cara. Isso não vai estourar. Do mesmo jeito que não vai estourar no colo do Bananinha, se essas taxas forem efetivadas. Ele está vivendo nos Estados Unidos, 2 milhões de reais que o papai deu para ele, vai ter que acordar cedo para garantir o dele através da labuta. Filha dele e os filhos estão com infraestrutura civil no que diz respeito à saúde, educação, alimentação mais adequadas do mundo. Então, tudo bem. Você pode assinar um cheque que no fim do dia não é da tua conta, que o valor sai, entendeu? Mas como eu vejo, essa é a questão central. Sim. Você citou o livro, eu queria falar sobre ele, inclusive. Aproveita, se você tiver aí, já mostra pra gente um livro aí. Puta, desse mole, né, cara? Não deixei ele à mão aqui. Não tem problema. Pelo seguinte, vocês falam no livro de uma questão muito importante, que é a forma como o Brasil foi construído para garantir a manutenção dessa estrutura de poder para um grupo, né, e de submissão para outro grupo. Eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, nós fomos realmente forjados para desigualdade? Totalmente forjados para desigualdade, e veja, existem questões históricas que não me deixam mentir. Né? No Poder e Desigualdade, eu vou te mandar aqui, aí você vê se é o caso de abrir aí na tela. Desculpa, eu deveria ter deixado ele à mão aqui, imagina, uma correria também, cara. Esse aí que eu te mandei é o link da Amazon, tá? Qual que é a tese central desse trabalho, cara? Desde a invasão das monarquias europeias no Brasil, existe um modelo de sociabilidade que é organizado ao redor de concentrar poder em 3 pilares principais. É essa abordagem que a gente utiliza no livro. Concentração de poder midiático, que é a primeira parte inteira do livro. Tá aí a página do livro aí. Isso. Concentração de poder político, que é a segunda parte do livro, e concentração de poder econômico, que é a terceira parte do livro. Esse material, como vocês podem ver aí, eu escrevi com o André Roncalha,
que é um baita economista. Você conhece o Roncalli, não? Sim, pessoalmente não, mas acompanhamos o trabalho dele também. Que é um baita economista, um cara que, assim, muito bom, muito competente mesmo. E hoje ele está como diretor executivo do FMI, tá? Representando o Brasil. Bom, muito bem. Aí, o que isso... Eu vou tentar resumir aqui, cara, 300 e tantas páginas em 2 ou 3 minutos. A gente vem traçando uma evolução histórica de, por exemplo, como é que a mídia brasileira surge da imprensa régia, em 1808, que foi uma imprensa estabelecida pela corte portuguesa e que, portanto, o prelo estava única e exclusivamente a serviço da agenda da coroa portuguesa. A imprensa nacional já começa assim. Então, tenha em mente que eu te disse que eu entendo o desenvolvimento humano através do campo vigotskiano, através dessa questão do contexto histórico e cultural de cada um. Isso não serve só para os seres humanos no nível individual. Se eu vou tentar entender por que você gosta de Chico Science, eu vou procurar entender se você tinha um irmão, uma irmã, um pai, amigos que gostavam de Chico Science. Eu vou fazendo a investigação por aí. Só que isso não se aplica só para o nível individual, se aplica para a nação também. Se aplica para a forma como, enquanto nação, o nosso povo está constituído. Como é que o arranjo social se determinou para chegar ao que o Brasil é hoje, dia 10 de julho de 2025? E aí a gente vem organizando essas dimensões midiáticas, políticas e econômicas para te mostrar, sobretudo, como desde as capitanias hereditárias existe um modelo organizado no sentido de concentrar poder dessas 3 dimensões que eu acabei de te dizer nas mãos de grupos específicos que a gente convencionou chamar de oligarquias. Muito bem, aí eu falo dessas mídias digitais, como isso oferece um desafio à constituição dos Estados-nação, como é que você vai ter agora tech bilionários que acham que pode mandar no mundo, independentemente do que diz uma determinada ordem jurídica. Não é à toa que o Moraes incomoda tanto. O Moraes não incomoda tanto por causa do caso Bolsonaro, Ricardo. Essa gente, com o perdão da palavra, Trump, todos aqueles grandes políticos que estão no primeiro círculo de influência do Trump, você sabe direito quem é Bolsonaro. O cara está sendo instrumentalizado para avançar. E claro que o Eduardo Bolsonaro implorou para ser instrumentalizado pelo Trump. Agora, nesse caso aí, o que está em curso não é atender os interesses do Eduardo Bolsonaro. Entende? Então, veja, você vai ter, desde sempre no Brasil, uma estrutura que favorece brutalmente o desenvolvimento de um grupo ínfimo de pessoas em detrimento da maior parte do país. 300, 400 anos depois, essa forma de viver, vamos dizer assim, esse modelo de sociabilidade, configura o que no livro a gente chama um modelo extrativo agrofinanceiro. O que isso quer dizer? Que no Brasil, quem tem vez, traduzindo para uma linguagem menos hermética, menos acadêmica e mais objetiva, quem tem vez é mineradora, agronegócio e o sistema financeiro. E, naturalmente, as pessoas e empresas que se prestam ao papel de fazer, às vezes, de porta-voz dessa gente. Então você pode imaginar que tudo que é mídia hegemônica, por que você não viu, por exemplo, canos de esgoto com dólar pingando no caso das Americanas, que foi o maior escândalo do capitalismo brasileiro? E você viu isso no caso da Lava Jato, porque a Lava Jato estava sendo instrumentalizada pelos Estados Unidos e tinha por objetivo principal atacar o Lula, a Dilma e conseguir tudo que efetivamente foi feito a partir de 2013. Nesse caso das Americanas, not so much. Quem manda nas Americanas, 3G Capital, que a gente sabe, Jorge Paulo Lemann, Sicupira, essas pessoas compram a maior parte da grade da Globo, no que diz respeito a futebol e não sei o que. Você sabe muito bem como é que esse negócio funciona. Quem paga, pede a música, o máximo que você vai ver aí são 30 segundos de notinha no JN. Então, o que a gente traz no Poder e Desigualdade é o que eu te disse, eu estou tentando
resumir 300 e tantas páginas em 5, 7 minutos de fala, porque senão eu vou ficar falando o resto da conversa inteira. Mas é um pouco isso, como existe esse modelo extrativo agrofinanceiro que mantém os empregos no Brasil de baixíssima qualidade. As pessoas não querem investir em qualificação, porque o cara vai fazer um curso acadêmico e depois ele vai ter que puxar Uber. Né? 8 em cada 10 empregos no Brasil demandam só até o fim do 2º grau completo. Enquanto você tem a Europa Ocidental investindo em especialização, investindo no 3º grau e investindo em programas de mestrado, doutorado e pesquisa, enquanto você tem China levando a sua própria nação para a fronteira da vanguarda tecnológica com uma burocracia de 3 milhões de pessoas que são escolhidas a dedos para pensar a coisa pública. No Brasil você tem esse tipo de palhaço falando de banheiro, perdão, palhaço não é um termo adequado porque palhaços merecem todo o respeito do mundo, mas você tem esse tipo de imbecil a lá Nicolas Ferreira e Tutti Quanti, como diz o Castro Rocha, falando a respeito de banheiro unissex, fazendo um ataque transfóbico, utilizando coisas que são absolutamente assim estapafúrdias, utilizando pânico moral, utilizando dogma religioso, utilizando populismo penal para vender a fumaça que a extrema-direita vende e, infelizmente, cola e cola muito. Então é um pouco por aí no livro que a gente vai para dizer que o Brasil vem se tornando um tipo de fazendão com cassino. Esse, aliás, é o plano do bolsonarismo, que é a versão local, é a nossa versão doméstica dessa extrema-direita transnacional que hoje quer implementar um tipo de neofascismo no mundo. Com base em tudo isso, assim, o que você está dizendo, entre outras coisas, é que esse modelo de desigualdade que dá nome ao livro, inclusive, é um modelo que é base, ele não é consequência do nosso sistema, ele é, na verdade, a base do nosso sistema, é isso? Exatamente isso. Ele é um objetivo, é por desenho, é por deliberação. Não é um processo de desigualdade que eventualmente aconteça como fruto indesejado ou tangencial ou como uma consequência colateral de um processo que foi organizado a priori para fazer o país crescer e distribuir a maior parte das benesses. Não, o Brasil sempre foi um país paraíso do rentismo, sempre foi um país organizado para fazer prosperar uma minoria ínfima da nossa população. Não te diria nem o 1%, eu te diria o 0,1% mesmo. Essas pessoas que agora o Haddad quer taxar, cara. 130, 140 mil pessoas que são multimilionárias. E ainda assim a gente tem dificuldade. Você tem cara que ganha 7, 8 mil reais. Falando, mas se eu conseguir, qualquer um consegue. Você não conseguiu porra nenhuma, cara. O melhor que você faz é manter a tua cabeça fora da água. Para colocar comida na mesa da tua família. E você, por que tem tanto pobre de direita? Que é um filme, eu te disse que eu gosto de recomendar, fazer referências bibliográficas, que é outra referência maravilhosa do Gessé Souza, que eu acabei de ler recentemente, O Pobre de Direita. Gessé é muito mais weberiano, eu sou muito mais marxiano do que weberiano, mas o Gessé é um gênio da nossa teoria social. Tem tanto pobre de direita porque o projeto é organizado para convencer as pessoas de tal fato. O projeto é organizado para convencer as pessoas de que existem seres humanos que são superiores por natureza, de que o mundo é naturalmente violento, de que o capitalismo é a única forma de organização social possível e minimamente justa, etc. E a gente deve ter mais ou menos a mesma idade. É só você parar para pensar, quando você tinha 10, 12, 15 anos, eu e você já tínhamos assistido assim milhares, talvez dezenas de milhares de filmes estadunidenses. Você nunca assistiu um outro filme enquanto adolescente, pelo menos, eu tô te dizendo, de qualquer outra nacionalidade. Você não assiste um filme francês, um filme iraniano. Se eu te falar, me cita um ator chinês. Os caras falam Jackie Chan, Ricardo. Tá entendendo que é a parada, irmão? Então, assim, é isso. Então, é um projeto deliberado. E hoje a gente tem essa possibilidade de consumir cultura do mundo inteiro a partir das plataformas de streaming, né? Eu estou assistindo uma série espanhola, de vez em quando assisto séries escandinavas, coisa que não era possível na nossa juventude, né? Não tinha essa possibilidade. Mas esse modelo de globalização, que foi um modelo criado, desenvolvido e imposto ao mundo pelos Estados Unidos, parece que não deu muito certo para eles, né?
É como você criar um esporte, criar a regra do jogo, escrever o livro de regras, chamar todo mundo para jogar, aí você perde e aí você fala, não, esse esporte tem alguma coisa errada, legal. Vamos mudar a regra. Vamos mudar a regra, porque se eu não ganhei, então tá errado. Né? Ô, Ricardo, e você sabe por quê, cara? O crescimento pelo crescimento é o, digamos assim, é o princípio elementar que norteia um câncer. Se você quer estimular o crescimento meramente pelo crescimento, faz o menor sentido. É óbvio. Veja, até com água, que é o elemento fundamental que sustenta o teu funcionamento fisiológico, isso não funciona. Quanto mais água, melhor. Não, cara, você vai ter um problema renal, você vai ter perda de calcificação óssea, você vai ter um monte se você tomar 20 litros de água por dia. E não são nem 20, é quanto mais melhor. Você vai tomando, quanto mais melhor. É o preceito, o extrato filosófico fundamental que anima o capitalismo anglo-saxão é esse. Quanto mais melhor, quanto mais poder melhor, quanto mais famoso melhor, quanto mais rico melhor. É óbvio que mais cedo ou mais tarde isso vai ter as suas capacidades regenerativas contestadas, porque o resultado que a dinâmica proposta produz é muito deletério, é muito doentio, cara. Cara, eu vou mostrar de novo o teu livro aqui e quero dizer para as pessoas o seguinte, que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser comprar o livro, aí está na Amazon, né? Eu vou colocar esse link aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você pode então adquirir Poder e Desigualdade, que é essa obra do César Callejon, do André Roncalha, como ele próprio diz, é um sujeito que entende muito, absurdamente de economia, não à toa que é diretor executivo do FMI do Brasil no FMI, e a gente está aqui agora falando sobre isso. Inclusive, ô César, você acha que as redes sociais elas mudam ou elas só trocam o dono desse controle? Cara, eu acho que evolui um paradigma, mas que infelizmente pode ser ainda mais nefasto, Ricardo. Pode ser ainda mais nefasto, você sabe por quê? E isso se aplica para todo mundo, tá? Hoje em dia, existe um sem número de vantagens, que eu tô aqui conversando contigo. Você acha que fazer e o teu trabalho alcança centenas de milhares, milhões de pessoas, de fato. Em qualquer outro contexto, se eu quisesse veicular essas ideias que eu passei uma hora inteira conversando contigo aqui para centenas de milhares de pessoas, seria literalmente impossível, porque eu precisaria de espaço na TV aberta, e a TV aberta, um Marinho não ia me deixar fazer isso. Um Abravanel, um Saad, Macedo, Mesquita, Frias, essa gente não ia me deixar fazer, pelo menos não dessa forma, sendo tão direto, tão objetivo e tão claro, dando nome aos bois, etc. Hoje, graças à internet, StreamYard, YouTube, smartphone, tudo isso é possível. Agora, esse é o lado salutar que eu vejo que tem um potencial de emancipação, de transformação social. Qual é o outro lado preocupante? Que a gente passa a ser compelido a agir com base em monetização. Que a gente passa a ser compelido a agir com base em like. As pessoas dizem, não, eu não ligo para isso. Mas todo mundo liga. Todo mundo que é comunicador se importa se o vídeo tem 600, 700 views ou se tem 300, 400 mil views. Faz toda a diferença. Financeiramente, inclusive. Você vai entrar lá no Analytics, vai lá, opa, tem isso aqui de dólar para receber, quanto é que tá o dólar e tal. E você passa a ser compelido pela própria dinâmica de funcionamento da plataforma a ter que explorar temas que te dão mais audiência. Não necessariamente esses temas são os mais interessantes. Eu vejo isso no meu canal, cara. Às vezes eu entrevisto doutores em todo tipo de disciplina, o cara dá uma aula magna de graça, você vai ver, tem 5 mil views. E às vezes, de repente, você faz um react um pouco mais apelativo falando do Bolsonaro, tem 150 mil views. Sim. Essa é a dinâmica. Agora não. Eu costumo dizer que as redes sociais transformaram o Brasil, o mundo, o planeta, numa gigantesca, enorme rede TV, onde vale tudo por audiência, onde a gente põe qualquer coisa no ar pela audiência. E eu falo pelo meu próprio exemplo, apesar do conteúdo que eu faço ter uma seriedade, eu tenho uma preocupação com a qualidade desse conteúdo, quando você vai fazer uma capa, quando você vai fazer um título, se você não der uma pelada, as pessoas não assistem. As pessoas não vão acompanhar aquele conteúdo. Então, assim, nós nos transformamos numa gigantesca rede TV, onde vale tudo para alcançar a economia da atenção, para buscar a sua atenção, para te prender
o máximo de tempo possível. E isso faz com que muitas vezes a gente não fale sobre aqueles assuntos que são realmente importantes serem falados. Muitas vezes a gente tem que tangenciar, chegar de lado, trazendo algum outro atrativo junto para poder conquistar o coração daquela audiência. Então, se eu quiser falar de um assunto, eu tenho que quase que virar professor de cursinho, né? Dançar, sapatear, tocar violão, fazer uma graça, porque a simples transmissão da informação, do modelo que a gente tinha antigamente, que tinha uma coisa solene, né? Uma coisa professoral, não funciona mais, não existe mais. Existe uma descredibilização dos meios de comunicação tradicionais, que já dura vários anos, e falo especificamente do exemplo brasileiro, né? Desde 2013, por aí, das jornadas de 2013, a gente já vem vendo essa descredibilização da imprensa tradicional, né? E isso abre espaço para surgir gente como eu, como você, né? Que trabalhamos também de forma independente na internet. Esse é um lado bom que eu vejo também. Mas tem esse outro lado que, para sobreviver nesse meio, você precisa apelar muitas vezes. E essa apelação que às vezes você tem que colocar desvirtua a razão de ser de tudo. Totalmente. Né? Sim, e você sabe uma outra consequência na política institucional, que eu acho que também é muito deletéria? Quando a gente fala em neoliberalismo, a gente pensa num conjunto de práticas macroeconômicas a serem implementadas, tudo que a gente viu a partir do golpe contra Dilma, principalmente no que diz respeito à desregulamentação, enfim, esse tipo de coisa, tá? Agora, para muito além disso, e isso está em A Nova Razão do Mundo, por termos de probidade intelectual, eu preciso ser honesto, o Dardot e o Laval, eles caracterizam o neoliberalismo como um tipo de racionalidade. E aí, a partir daí, essa é a minha contribuição. É uma racionalidade que remete a 3 dimensões fundamentais: violência, individualismo e competição. Quando se aplica essa dinâmica de internet a qual você se refere, você tem todo mundo, ainda que sejam pessoas progressistas, competindo entre si, sendo violentas entre si, provocando brigas um com o outro entre si para angariar audiência. Então, hoje é muito difícil construir um projeto genuinamente coletivo, porque mesmo as pessoas que têm um compromisso com um projeto de nação e com a emancipação do nosso povo, estão organizadas a fomentar as suas próprias redes, estão organizadas a aumentar a sua própria monetização. Então existe um estímulo que te compele ao individualismo, à competição, à violência, e que vai absolutamente ao encontro do que preconiza o neoliberalismo enquanto a racionalidade. Esse é outro lado absolutamente cruel dessa dinâmica a qual você se refere, cara. Ô César, me responde uma pergunta, assim, com base em tudo que a gente conversou, com base também nas visões que vocês colocam no livro, o que seria uma democracia de verdade, cara? Como é que a gente conseguiria implantar uma democracia justa, decente, com o princípio filosófico, na sua mais ampla concepção do que é uma democracia de verdade? Bom, você sabe que em termos de etimologia, a palavra remete a um governo do povo. Eu não acho que isso tenha existido em nenhuma etapa do nosso desenvolvimento humano, até aqui. Eu acho que a gente vive o que o Marx chama de pré-história da humanidade. E eu não acho que possa existir um governo legitimamente do povo sob a égide do capitalismo. Honestamente, eu não acredito nisso. Porque essas coisas são altamente conflitantes. É o que o Fanon também chama da grande noite, o Franz Fanon. Diz que enquanto humanos ainda estão numa grande noite, o Marx utiliza esse mesmo raciocínio com uma figura de linguagem distinta, dizendo que a gente ainda está na pré-história da humanidade. Então, portanto, eu não tenho uma resposta. A tua pergunta é a mais inteligente possível. E eu tenho essa linha como entrevistador, eu tenho essa tua linha de condução também. Eu sempre gosto de provocar para tudo bem. Você falou um monte a respeito do diagnóstico, o que você sugere como parte da resolução do problema. Eu não tenho uma resposta categórica. O que eu vou te dizer, isso que eu já te disse, que eu acho que a gente ainda está na pré-história do desenvolvimento humano, que para avançar para a história do desenvolvimento humano, a gente vai ter que achar um modelo de sociabilidade que seja capaz de encerrar o processo de exploração do ser humano pelo próprio ser humano. Não acho que a gente esteja perto de alcançar isso. E como diz um amigo querido que eu amo muito, quiçá a energia do sol se esgota
antes da gente conseguir resolver essa parada. Agora, eu tenho algumas pistas, e é isso que eu te daria. Eu vou me permitir me alongar um pouco mais, 2, 3 minutos, porque é absolutamente pertinente essa provocação que você fez. Eu te diria o seguinte, cara, o próximo passo tem que ser uma democracia participativa e não representativa. Isso pode se dar através de meios tecnológicos que, em vez de serem utilizados para fins espúrios, podem ser utilizados para fins de emancipação. Do mesmo jeito que você pode utilizar um carro para atropelar e matar alguém, mas você pode usar o carro para levar o cara que está ferido para o hospital, para que ele seja medicado. Não sei. Eu quero acreditar que existe um caminho no sentido de, antes de vivenciar essa etapa de transição que a gente convencionou chamar de socialismo, rumo a uma sociedade que seria uma sociedade comunista, existe uma etapa ainda antes disso, que seria uma democracia nos moldes da democracia liberal burguesa, mas que teria um caráter mais participativo, no qual o poder não tenha que eventualmente ser exercido de uma forma tão indireta, tão representativa. Para isso, como eu vejo, aí eu tenho ele aqui, ó. Esse é o penúltimo livro, que é o Esfarrapados, tá? No Esfarrapados, eu toco em 3 pontos centrais que eu vou fazer de forma muito resumida para te devolver a palavra. A gente já no ensino médio, Ricardo, precisa ser capaz de ensinar, no Brasil, sobretudo, a pauta antirracista. Tá? A gente precisa ser capaz de lidar com economia política. Tá? Tem que ser capaz de lidar com economia política. Na sociedade do capital, essa é uma exigência fundamental. Tem que saber lidar com a forma como a república está constituída, sei lá o nome da disciplina que se daria para isso, mas não adianta deixar o cara sair sabendo preceitos fundamentais de matemática, química, física, que são absolutamente fundamentais mesmo, são super importantes. Ninguém seria louco de dizer que química, física e matemática não é importante, mas o cara não sabe nada a respeito do funcionamento da república na qual ele habita. Daí a importância de ter figuras como você que explicam a república de forma tão objetiva e competente. Não sabe nada. Hoje ele não sabe sequer o que faz um vereador, qual é a função do vereador, ele não sabe. Entende? Então, por que eu sempre falo do xadrez? Nesse livro eu dou essa figura de linguagem. Porque a gente fica dizendo, você tem que se engajar, você tem que prestar atenção no quê, cara? O cara não sabe nem que o cavalo anda em L. Ele não sabe nem que o bispo anda na diagonal, que o peão só pode tomar a peça do adversário na diagonal. O cara não sabe nada. E você continua insistindo que não, mas temos que investir em educação. Sim, mas é um tipo específico, sobretudo, de educação. Sim. Que seja capaz de transformar esse modelo extrativo agrofinanceiro, porque senão você não vai ter ninguém investindo em educação para depois ter que trabalhar 10, 12 horas por dia puxando Uber. Não vai. E não é um trabalho digno? É óbvio que trabalho digno, ninguém está questionando isso, isso é outra coisa. Entendeu? Mas não adianta ter toda uma geração de adultos, ainda que tenha o 3º grau completo, mestrado e tal. Eu tenho vários amigos, cara. Eu tenho vários amigos que o cara tem mestrado, doutorado na respectiva disciplina, e ele não sabe nada, mano. Ricardo, ele não sabe assim, você perguntar pro cara quantos senadores da República tem o país, quantos estados da federação, o cara não sabe, velho. O cara não sabe o básico do básico. Então eu não tô te falando de estratégias de abertura de jogo, de meio de jogo, de como utilizar o rei de uma maneira adequada em estratégia de fim de jogo, gambito disso e daquilo. Eu tô te falando que o cara não sabe que o bispo vai na diagonal, velho. Aí tudo isso fica muito difícil. Então tem que trabalhar essas dinâmicas já a partir dos 12, 13 anos. Tem que trabalhar economia política. Tem que entender. A molecada hoje não sabe. A molecada não é adulto, ninguém sabe, cara. O que é política monetária, o que é política fiscal. Absolutamente nada. E por fim, o último ponto, como eu entendo, teria que trabalhar uma disciplina com geopolítica. Tá? Teria que explicar que o planeta está profundamente conectado, que os interesses do tio Sam afetam o preço que você vai pagar no teu pãozinho por conta do barril. Enfim. E assim sucessivamente. Enquanto a gente não trabalhar isso no nível muito sério, a partir dos 11, 12 anos de idade, a gente não tem a menor chance de construir pensamento crítico de forma legítima e de, a partir desse pensamento crítico, estabelecer um processo de emancipação popular. Mas e no curto prazo? No curto prazo, eu não tenho a menor ilusão de que isso pode ser feito em 2, 3 anos. Isso é um processo para, se a gente trabalhar com muito afinco e de forma séria,
Talvez se a gente tivesse 25 mil Ricardos Melo explicando e trabalhando pensamento crítico e sendo intenso na abordagem, a gente possa fazer isso em 10, 20, 30 anos. Não importa o que aconteça, eu tenho certeza que em 2, 3, 4 anos não é um caso. Enquanto isso não acontece, a gente escuta as pessoas repetindo os mesmos dogmas equivocados, sobretudo quando a gente está falando de política econômica, quando a gente está falando de administração pública. O Estado tem que cortar gasto, igual a dona de casa, não pode gastar mais do que ganha, que são conceitos absolutamente equivocados com base na própria essência do que é governar, né? Do que é escolher as prioridades do governo, de quem cobrar, quanto cobrar de quem paga mais, quem paga menos, e outras dinâmicas que vão sendo repetidas. Se imprimir dinheiro vai vir inflação. São frases feitas, né, que a gente continua repetindo ao longo das décadas que vão se passando, justamente por não ter essa educação para a cidadania, que você está citando aí como essencial. Você concorda? Concordo totalmente. Não só eu concordo, como eu acho que esse é o ponto central, de novo, do que a gente está trabalhando aqui. Se a gente vai superar... Porque, veja, isso vai se agudizar ainda mais para as próximas gerações. O Brasil está constituído hoje de forma a ser esse fazendão com cassino, né, exportando produto primário, ficando absolutamente para trás no que diz respeito à fronteira tecnológica, incapaz, sobretudo, de desenvolver minimamente processos de defesa. Você vê que a nossa agência de inteligência não precisa mais te falar nada, não precisa te falar nada da ABIN, você sabe muito bem como é que está isso. E hoje, as Forças Armadas do Brasil dependem de orientação de Starlink para mover as suas esquadras, cara. Você vai fazer o quê? Vai ligar pro Musk, vai falar, me ajuda aí, tio, que eu quero mexer, mas... E se o interesse dele tiver contrariado? E se, pasmem, as Forças Armadas do país precisarem defender o interesse nacional? O que a gente sabe que não é o caso. Eles são absolutamente sabujo e hoje o Brasil está, assim, à mercê de uma ingerência fortíssima, sobretudo dos Estados Unidos, o que a gente tem. Cara, não fala assim, porque eles pintam meio fio direitinho, fica branquinho. Entendeu, cara? Árvore, o tronco da árvore, na altura exata, eles fazem a pintura. Não fala assim. Está sendo injusto com eles. Exato. Agora, também é verdade que governos progressistas precisam avançar mais. Precisa avançar mais no que diz respeito à democratização da mídia, precisa contestar o modelo de austeridade fiscal que está sendo proposto, precisa questionar esse tipo de benefício para a esposa de milico que morreu há 300 anos, renúncia fiscal. E como eu vejo, o Haddad está tentando bater nessa questão, está tentando, de alguma forma, organizar caminhos alternativos. Vamos ver o que vai acontecer aí, porque no fim do dia isso diz respeito a um projeto de nação. E todo governo que quis... Veja, não estou te falando de revolução social, tá? Eu não estou te falando disso. Porque isso... O Brasil nunca passou nem perto e não está perto disso. Mas você não queria? Queria. Se eu pudesse escolher uma única... Eu daria minha vida por isso. Vai ter uma revolução social no Brasil no qual a gente vai ser capaz de eliminar o processo de exploração do ser humano pelo ser humano. Não existem mais classes sociais. E existe... Eu não precisaria nem ir tão longe, Ricardo. Por mim, cara, se você conseguir de fato estabelecer um bem-estar social para todo mundo, se você já não tivesse mais... barraco de pau, 50 milhões de pessoas vivendo sem esgotamento sanitário, 11 milhões de pessoas analfabetas. Eu já daria minha vida para isso. Tá bom, topo, aceito. Agora, a gente não está nem perto disso, muito pelo contrário, a gente está no outro extremo. A gente está num país que se consolida como um fazendão com cassino, virando paraíso do rentismo para 150 mil pessoas, enquanto 210 milhões vivem de contra-cheque a contra-cheque. Muitas vezes não tem nem contra-cheque, porque aí 20 milhões vivem assim, mais absoluta miséria. Tá? Sim. Então... Pode falar. Não, então, infelizmente, eu tenho que lidar com a realidade como a realidade se apresenta e não como eu gostaria que a realidade fosse. Agora, existem caminhos para se mudar essa realidade. O que a gente precisa discutir é que tipo de projeto de nação a gente quer desenvolver,
Como é que a gente faz para ganhar mentes e corações, porque no fim do dia se trata disso. Você viu na questão do IOF aí, quantos votos teve? O Centrão, que é um termo que é uma bosta, eu te falei isso no ar lá, no ICL, eu odeio esse termo porque pressupõe que eles são uma força moderadora entre dois extremos, e não é o caso. Isso talvez algum dia existiu, ainda assim é questionável. Seguramente não é o caso hoje. Essas figuras são as figuras mais abjetas, mais fisiológicas, mais ineptas da República, e ficam se vendendo como moderador, né? Você vê a vozinha doce, Ricardo, com que o Mota... Porque o Lira faz a mesma coisa. Porque tem que ter muita serenidade, muito diálogo, muito... Não sei... dá licença, sabe, cara? Então, assim, a gente precisa trazer mentes e corações para o nosso lado, para que, além da chefia do Executivo, a gente consiga pelo menos 260 deputados na Câmara Federal, cara. Muito difícil. Que é difícil, o que é muito difícil. Sabe o que eu queria te perguntar? Você tem um bebê, né? Tenho. Então, eu também tenho uma filha que já não é mais bebê, você conheceu, já é adulta, mas eu queria te perguntar o seguinte, qual que é o futuro que você vê para eles, hein, para esses nossos filhos? A gente vai conseguir alcançar alguma coisa em 10, 20, 30 anos? Ou você acha que ainda vai piorar muito antes de começar a melhorar? Cara, eu sempre, é difícil estabelecer prognóstico dessa natureza, mas eu vou me aventurar aqui. Eu acho que conquistar alguma coisa a gente já está conquistando. Eu acho que você já conquista todos os dias. Com o teu trabalho, não só com o torque intelectual, com a tua eloquência e tal, mas com humanismo segundo o qual você orienta a tua produção. Então, assim, já está fazendo. Você já está fazendo. O bastante para promover uma transformação social significativa do médio para o curto prazo? Aí eu acho que não, cara. Eu não acho que a gente vai ver nenhuma grande transformação nesse modelo de sociabilidade curto para o médio prazo, que eu te digo, em termos antropológicos, tá? Então seria aí 5 a 15 anos. Eu não acho honestamente que a minha geração, que a tua geração, a nossa geração, vai haver uma mudança muito significativa em qualquer direção. Isso significa que não vale a pena lutar? Não, muito pelo contrário. Isso significa que você tem que ser altruísta o bastante para plantar uma árvore que não é você que vai desfrutar da sombra, que não é você que vai ver. Talvez nem os nossos filhos, a tua está um pouquinho mais velha do que o meu, mas talvez nem na geração dela, nem na geração do meu filho que está nascendo agora, mas talvez a gente esteja batalhando por um processo que vai ganhar um caráter de transformação social mais agudo daqui a 150, 200, 300 anos. Talvez nunca aconteça, Ricardo. Ainda assim, vale a pena seguir lutando. É o que diz o Darcy Ribeiro, velho. Eu perdi em tudo que eu fiz na minha vida, mas eu odiaria estar do lado de quem me derrotou. Você entende? Sim. Então, ainda que eu seja derrotado, ainda que todo o meu esforço não seja capaz de mudar uma vírgula nessa composição societária que a gente tem determinada no começo do século XXI, eu odiaria estar do lado dos vencedores, do grande capital, de gente que não produz nada e ainda assim ganha milhões por mês, entendeu? É extremamente sedutor? Mas eu acho que isso também implica consequências seríssimas, cara. Ou seja, vamos trilhar e vamos aproveitar o caminho, que provavelmente a gente não vai ver a linha de chegada, mas se a gente conseguir aproveitar o caminho, a gente consegue transformar alguma coisa. Essa é a batalha que a gente tem, e é uma batalha que a gente tem hoje mais do que no passado, justamente por conta também, volto a dizer aquilo que você abordou como lado positivo das redes sociais, que é essa possibilidade da gente dar a cara de forma independente, já que a gente está vendo essa descredibilização dos meios tradicionais de comunicação, está havendo cada vez mais forte um vínculo da sociedade com pessoas e não com instituições. Então, as pessoas acompanham o Ricardo Mello, acompanham o César Callejon, e não necessariamente acompanham aquela corporação que você possa estar ligada, porque aquela corporação sempre tem interesses distintos daqueles que são os interesses da maioria. Né? Então, a gente ganhou essa possibilidade de botar a cara, de falar, de apresentar o nosso trabalho. Eu acho que isso é parte desse caminho, que é o que eu acabei de dizer, que a gente deve desfrutar, porque a gente não, de fato, não vamos ver a linha de chegada, mas a gente vai conseguir participar de alguma maneira desse processo de transformação. É não desistir. É cansativo, é difícil. Uma coisa que eu sempre falo bastante no mundo que a gente vive hoje, nesse mundo polarizado, nesse mundo em que a extrema-direita vem crescendo, é que a gente tem que ter paciência.
Muita paciência. Paciência com aquele tio, paciência com aquele cunhado, paciência com aquela sogra, porque aquelas pessoas foram cooptadas por um modelo desenvolvido para fazer essa cooptação. E é difícil tirar as pessoas de dentro dessa bolha. E a gente tem que ter a paciência, porque é difícil também ter essa paciência. Eu não sei você, eu já perdi muitos amigos na minha vida. Muitos! Gente que era muito querida e com a qual eu não me relaciono mais, em razão da política. Né? Então a gente está impaciente, a gente está cansado também, mas a gente não pode perder totalmente essa paciência. A gente tem que ter o cuidado de separar o manipulado do manipulador e tentar salvar o manipulado, porque se a gente salva um manipulado, a gente está salvando a nós mesmos, a nossa sociedade. Né? Eu recentemente fui chamado para participar de um podcast e era no Rio de Janeiro, eu não podia ir. E eu falei, poxa, não dá para participar online? Aí o rapaz falou assim, então, eu queria muito que você viesse pessoalmente, porque é importante, eu estou estreando o meu podcast, e eu era bolsonarista, e eu deixei de ser bolsonarista porque eu comecei a assistir os seus vídeos, Olha só, cara, que legal. Eu estou estudando ciência política e mudei completamente. E eu falei, poxa, eu vou ter que ir, né? Numa dessa não dá para faltar, e fui. Mas é isso, é trabalho de formiguinha que a gente tem que ir fazendo, né? Uma pessoa hoje, outra pessoa amanhã, até porque do lado de lá é exatamente isso que eles estão fazendo, trabalho de formiguinha. Só que eles estão fazendo há muito tempo. A gente perdeu muito tempo nesse processo. Se a gente não começar agora, a gente não começa mais. Então, assim, tem esse lado positivo das redes sociais que a gente deve olhar para ele, se aproveitar dele para poder conseguir atingir cada vez mais pessoas. E esse tipo de conversa que eu estou tendo com você aqui é fundamental para as pessoas te conhecerem, para as pessoas que te seguem me conhecerem, para a gente ampliar essa gama de influenciadores, de jornalistas, de profissionais independentes que estão oferecendo análise, oferecendo conhecimento, oferecendo um pensamento crítico, uma reflexão para a sociedade, para a gente transformar a sociedade. Eu sou muito orgulhoso com o que eu faço hoje, acredito que você também, né? Inclusive o ICL, eu sei que é um lugar que dá orgulho de se trabalhar, e você está lá. É o tipo de coisa que às vezes a gente ainda fala assim, poxa, e ainda me pagam para fazer isso, né? Sim. É uma maravilha, cara. Então as pessoas seguramente conhecem aqui, mas, poxa, legal que você citou o ICL, né? Para quem quiser travar contato e tal. O Ricardo também tá, por vezes, ali no ICL fazendo as análises. Já foi na semana passada? Foi na semana passada, né, Ricardo? Semana passada, isso. Semana passada, fez uma participação lá maravilhosa e tal. Então também acessem as redes do ICL, porque é absolutamente fundamental que a gente engrosse esse caldo aí mesmo, né, cara, para fazer esse enfrentamento. É o que você disse, tem que ter muito amor, muita paciência, mas também tem muita coisa boa, também tem muita gente bacana, como você, que a gente conhece ao longo do caminho, que a gente aprende, eu aprendo demais te escutando, interagindo, debatendo com você, e em contrapartida também tem muita coisa legal, muita coisa boa que acontece nessa luta, né? É isso mesmo, cara. César, muito obrigado, cara. Foi um prazerzaço esse bate-papo contigo. Estamos aqui há 1h30 conversando. Eu achei que a gente fosse gravar 1 hora e deu muito mais, porque o papo está delicioso, né? Eu fico muito feliz por ter você aqui no canal, participando aqui. A gente vai continuar, obviamente, trocando muito. Desde aquele prêmio IBEST, tem muita coisa para acontecer daqui para frente ainda, né? É isso aí, querido. Poxa, eu te agradeço demais por me receber no teu canal, um canal que todo mundo conhece, gigantesco, a qualidade do seu trabalho, muito respeitado mesmo, merecidamente. A tua fama te precede por um motivo, porque você é um cara que, além de estudar muito, além de ter muita propriedade, fala muito bem, é muito eloquente, trata todo mundo com muito respeito, com muita humildade, e isso é raro hoje em dia, cara. Então, obrigado por me receber, prazer ser teu amigo, quero te agradecer porque eu aprendi muito contigo hoje aqui, Ricardo. Obrigadão. Maravilha, gente. Obrigado, César. E, obrigado a você também que está acompanhando. Ó, que eu coloquei o César em tela cheia aqui, porque é o contrário. É aqui, ó. Obrigado a você que está acompanhando o canal até agora. Repito, hein, vou deixar o link do livro aqui para você comprar, se você está interessado em ler O Poder e Desigualdade. Tem a versão digital, tem a versão impressa, você escolhe aí e pode comprar esse livro pelo link que está aqui na descrição. Não estou ganhando nada com isso não, tá, gente? Não estou ganhando comissão, não é merchandising, não. É porque eu sei que vale a pena mesmo você acompanhar, você ler, você se informar cada vez mais, e a gente vai continuar trazendo aqui gente interessante para conversar, para bater um papo, para poder
valorizar cada vez mais esse espaço que a gente tem aqui e a sua presença aqui no canal também. Eu agradeço muito pela sua audiência, agradeço mais ainda pela sua paciência. Eu vou, mas eu volto a qualquer momento com notícias sobre a política, sobre a economia, sobre a justiça do Brasil e do mundo. Um abração para você. Gente boa, você já pensou em ganhar a vida trabalhando dentro de casa? É home office 100%, do computador ou no celular? Então, tem um monte de formas e tem, assim, milhões de pessoas que já trabalham assim, tá? Só que tem que saber algumas coisas, né? Você tem um tempo extra, por exemplo, quer dedicar a uma renda extra? Tem jeito também de fazer disso renda principal. Tem uma galera trabalhando online, ganhando a vida e ganhando a vida muito bem, tá? Eu tenho, inclusive, exemplos para te mostrar aqui. Olha só, o Carlos Matos, por exemplo. Ele está entrando na parada agora, entendeu? E ele tem um emprego e também começou a fazer o negócio como renda extra. Aprendeu o que precisa aprender, entrou nas oportunidades e está ganhando já lá $643. Isso de renda extra, né? Fora o salário que ele tem no emprego dele. Tem mais gente que já está trabalhando há mais tempo nisso e já está vivendo só disso, tá? O Paulo Rodrigues trabalha online, 100% em casa. Olha só, já está ganhando $2.154 depois de 4 meses de dedicação. Tá? Tudo autorizado, isso aqui a gente está mostrando porque eles autorizaram, tá bom? A Cláudia Oliveira, então, ó, tá até brincando que por ela taca fogo na carteira de trabalho. Já saiu até do antigo emprego, tá se dedicando integralmente a trabalhar de casa, home office, numa das oportunidades que serviram para ela. $3.134, isso dá aí R$16 mil por mês. É bastante dinheiro. E como é que você faz para saber do que é isso? Como é que faz para participar também? Então, ó, se você estiver assistindo o vídeo, aqui embaixo na descrição, tá vendo? Ó, tem um link na descrição do vídeo, é o primeiro link que aparece. Clica aqui que você vai ser redirecionado para uma conversa com o Clayson, nosso amigo youtuber. Ele vai te explicar tudo direitinho, tudo que você precisa saber e vai te liberar um treinamento grátis com 3 aulas, tá? Free. E aí você decide se é para você ou se não é. E aí embarca ou não embarca, tá bom? Mas é trabalho sério, trabalho honesto, não é bet, não é tigrinho, não é pirâmide, não é nada disso. É trabalho sério para quem está interessado, tá bom? Se eu fosse você, então, eu clicava, porque isso pode mudar a sua vida. E eu falo por experiência própria. Trabalhar em home office é muito melhor. Dá muito mais liberdade para sua vida. E ó, clica aqui então. Valeu, boa sorte para você.